Glória a Deus. Eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6. Enquanto eu dou mais um recado aqui para vocês, esse eu fiz questão de eu mesmo transmitir. Irmãos, nós estamos aqui retomando algumas práticas, né? E uma delas, como igreja, né? Como comunidade, como o coletivo, nós vamos ter aqui amanhã, né? Aqui não, né? Entre nós, uma chamada, né? Um clamor a um jejum coletivo como igreja. Amém? Você gosta? Só quem gosta de jejum fala assim, aleluia. Eita, ô glória. Só quem faz jejum diga aleluia. Ó, que bênção, amém, queridos. Essa é uma prática que nós queremos ensinar aqui também nos nossos momentos de ensino. Por que não numa pregação de domingo também? Né? Nós queríamos fazer aqui essas 2 semanas que entram de fevereiro, mas nós decidimos fazer, né, e começar diferente. Então nós vamos começar tendo um dia, talvez a primeira segunda-feira, ou o primeiro dia do mês aí. Eu prefiro que seja o primeiro dia do mês, para a gente fazer jejum coletivo como igreja. Você fica feliz com isso? Amém? Irmãos, o jejum, né, deixa eu ser bem rápido aqui, mas é quando você se abstém de tudo. Amém, queridos? Esse é o jejum. Então, quando você for lá no médico, fala assim, ó, faz jejum de coca, né? Não. Jejum é quando você não pode comer nada, você decide não comer nada para que a sua carne morra de verdade, ok? Então, o que acontece? Eu quero parar de assistir TV, eu quero parar de celular e tal coisa, rede social, isso aí chama-se propósito. A gente não tem tempo para entrar nisso aqui agora, mas então, eu quero te convidar, eu quero te motivar a eu e você amanhã juntos termos um período de jejum. Você pode começar agora, nesse instante, só tomando água até amanhã, meia-noite. Né? Você pode começar à meia-noite e ir até amanhã, meio-dia. Você pode começar amanhã, meio-dia e ir até às 8 da noite. Se você nunca fez, irmãos, comece a se interessar por isso e comece devagar, amém? Se você já tem o costume, faça 3 dias. Né? Mas o jejum, queridos, ele é quando você se abstém de comida e decide ficar aí, talvez só na água. Né? Tem gente que consegue ficar 3 dias sem nada. Então a gente tem que treinar o nosso corpo para isso. Então nós, como igreja, temos entendido, temos lido sobre isso, temos estudado mais ainda profundamente sobre isso. E nós queremos convidar você, igreja, para participar com a gente amanhã desse dia de jejum. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Então estamos juntos, amém, queridos? Amanhã, né, a partir de meia-noite de hoje, nós temos um dia de consagração e jejum como igreja. Aleluia? Abra a sua Bíblia então no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vamos à palavra do Senhor. Irmãos, deixa eu dar uma dica para você. Talvez eu soe como cafona, né? Mas comece ou volte, né, a trazer a sua Bíblia para a igreja, amém, irmão? Sua Bíblia de papel, folheie, escreva, ok? Talvez o celular tire a sua atenção, talvez venha uma mensagem, você vai querer olhar. Talvez você vai ver aí, aproveitar esse momento para um WhatsApp. E não é bom, ok? Nós estamos aqui a 1 hora de palavra. Então eu peço para você, traga a sua Bíblia de papel, traga um caderno, traga uma caneta, traga um marca-texto, amém, queridos? Minha filha, se eu deixar, ela traz aquelas canetinhas dela de pintar Bob Goods. Não precisa disso, né? Traz só uma. Mas escreva, anote, medite em casa, pegue a semana e medite na palavra. Se você vai ministrar quarta-feira na cela, devore a palavra, amém, irmãos? A gente precisa sair do automático. Então, às vezes a gente vai para a igreja, não leva mais a Bíblia. Como é bom a gente folhear, né? Se eu pedir para você abrir agora em Sofonias a Bíblia, imagina só. Né? Imagina abrir em Naum. Existe, irmão. No índice vai embora, nem o índice funciona. Então, queridos, tenha essa prática, adote isso como um cristão genuíno. Coloque tua Bíblia debaixo do braço e leva para onde você for. Quer dizer, que vai ter culto também, não precisa ser tão radical também. Mas principalmente para a igreja, então adote essa prática. Entendido? O texto de hoje nós vamos ler, é uma oração ensinada de Jesus para nós. O tema dessa mensagem de hoje é assim na terra como no céu.
Conhece essa expressão? Quantas vezes nós já oramos, né, essa expressão, principalmente em velório? Talvez a gente só lembre de orar isso no velório, né, onde a gente vai, as pessoas costumam orar esse texto. Mas é uma oração simples, né, que Jesus nos mostra como uma base, como um começo ali, mas algo tão poderoso. E eu quero me atentar a essa frase aqui. Eu acredito, irmãos, que Deus tem levantado sobre a nação do Brasil, sobre o mundo, sobre a cidade de Dourados, uma igreja poderosa, uma igreja com autoridade e uma igreja que se move cheia do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? Algo que eu tenho entendido, irmãos, no reino espiritual, né, que existe só dois, é o reino das trevas e o reino da luz. Não existe lugar desocupado que não seja habitado. Parece que eu estou sendo contraditório aqui, mas quando a gente começa a deixar o nosso coração vazio das coisas de Deus, ele vai ser habitado por um outro rei. E eu sugiro a você que você não deixe isso acontecer. Amém, queridos? Mas quando você começa a tirar as coisas do reino das trevas, porque foi isso que Jesus fez, né? Nos transportou de reino. Você começa a ter o seu coração cheio das coisas do Senhor, e as coisas boas que o Espírito Santo ministra em nós, começa a fazer parte da nossa vida, e isso é ser cristão, glória a Deus. É ter o Senhor habitando em nós, e em nós, as nossas atitudes, as nossas decisões, serem conforme a palavra de Deus traz instrução para nós. Porque se não for assim, qual é a serventia de sermos cristãos? Decido por Cristo, faço uma oração, entrego a minha vida, né? Se você não fez isso, hoje é a sua oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Espero que durante a palavra e no final você decida por isso. Mas você que está me ouvindo, que já fez essa decisão, irmão, qual é a questão que mudou na minha vida de fato? Porque quando eu entendo isso, eu começo a fazer parte de um reino. E o que é um reino? É algo, um lugar, né, que é governado por um rei. Isso é fazer parte de um reino. Existe um rei que dá todos os comandos. Nós precisamos servir a este rei. Nós não temos mais vida, nossa vida pertence a este rei. Nós não temos mais vontades próprias, a nossa vontade é fazer a vontade do rei. Isso é ser cristão. Essa é a realidade do Evangelho. Esse é o choque que tem que gerar no nosso coração. E nós temos que anelar por isso. Nosso coração tem que ferver para que a gente faça parte desse reino. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O texto diz o seguinte, Mateus 6,9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu fico pasmo, eu fico perplexo, irmãos, diante desse texto tão curto, né, de 9 a 13 aqui, alguns versículos, como Jesus consegue colocar toda a nossa vida, todas as nossas necessidades em pequenos versos como esse. Fala sobre perdão, fala sobre alimento, fala sobre subsistência, mas algo tão importante que chamou minha atenção nesse texto é: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Eu já falei isso aqui numa terça, eu já preguei isso aqui no domingo, e Deus ficou martelando isso no meu coração para que a gente retome esse assunto. Eu quero falar hoje sobre o reino de Deus, perpétuo e inabalável. Repita comigo: o reino de Deus. Diga assim: eu faço parte do reino de Deus. Você crê nisso? Então o que é ser parte do reino de Deus? Como que eu reajo, qual que é a minha conduta de vida, se eu entendo que eu estou fazendo parte de um reino? Uma das coisas que eu já começo a ver aqui, irmãos, nessa oração tão simples e impactante, é que existe um reino, e é uma sequência, né? Teu reino, tua vontade, aqui como no céu. Teu reino, a tua vontade, aqui na terra como no céu.
Você crê que o Senhor governa sobre os céus? Sim ou não? Mas aqui nós precisamos orar e trazer e abrir essa chave, abrir essa porta, para que Ele também governe aqui na terra como é no céu. Eu não sei, irmão, se você já se interessou por esse assunto, mas como é precioso esse assunto. Um dos assuntos que o Senhor Jesus mais falou nas suas parábolas, nas suas falas, então nós deveríamos nos interessar por isso como igreja. Um dos assuntos que ele mais bateu em cima foi sobre o reino de Deus, mostrando como é, mostrando que ele já está valendo, e mostrando que ele é semelhante a tal coisa. Nas suas parábolas ele trazia a semelhança do reino com algo que existia naquela região na época, para que as pessoas entendessem. Então, meu irmão, esse reino continua, eu e você fazemos parte desse reino, mas eu e você temos que entender sobre este reino. Eu e você temos que entender a preciosidade que é este reino. O Senhor Jesus, nas suas parábolas, comentava sobre isso. Olha, é tal qual um homem que achou um tesouro em um terreno. Já leram esse texto? Tão precioso isso, ele vende tudo que ele tinha, ou seja, tudo que ele tinha já não tinha tanto valor, porque ele encontrou algo melhor e maior do que aquilo, que é o reino de Deus. Se Jesus dá tanta ênfase para isso, se Jesus mostra com tanta importância isso, se na sua preocupação ali de falas, Ele quer deixar para nós um caminho a seguir, para que a gente não perca isso, irmão, eu e você temos que nos interessar por isso de fato. Então eu e você, cristão, nós estamos fazendo parte de um reino, mas será que eu sei o que estou fazendo neste reino? Sei como funciona? E é isso que nós vamos fazer nesse dia de hoje. Amém, queridos? E ele nos diz na sua oração sobre termos atividade aqui na terra como é feito no céu. Quando eu e você ouvimos a palavra céu e terra junto na Bíblia, o que a gente pensa? Quando a gente vê a palavra céu e a palavra terra juntas no mesmo contexto, talvez no mesmo versículo, talvez na mesma passagem, algo muito poderoso está nos mostrando ali para que a gente siga aquilo. Então, quando a gente fala sobre céus e terra, eu tenho que me esforçar para entender que esse foi o plano de Deus, sempre. Quando tem o Jardim do Éden, né, ele coloca o homem ali para cuidar, a gente sabe o que aconteceu, mas ele vinha passear, ele tinha um relacionamento. O homem foi feito do quê? Como foi feito o homem? Você sabe me dizer? Isso é teologia mega básica, né? Do pó da terra. Então o homem foi feito do pó da terra, mas o que deu vida ao homem? Adivinha, irmão? O sopro de Deus. Terra e o sopro de Deus. Então, existe ali já no homem, né, as duas figuras, céus e terra. Eu vi algo interessante uma vez do pastor Luiz Hermínio, né, que quando você tira aquela coisa do habitat natural dela, ela tende a morrer. Por exemplo, se você tirar uma árvore da terra, ela tende a morrer. Se você tira um peixe da água, ele tende a morrer. Se você tira Deus do homem, ele tende a morrer. Porque existe um sopro em mim e você, o fôlego de vida. Nós temos isso a nosso favor, ó. Faz assim, ó. Já está respirando bem? Hoje em dia está tendo uma gripe aí, talvez esteja meio difícil, né? Mas você está vivo, está em pé, aleluia. Isso foi uma reflexão muito grande na época da pandemia, né? Quando as pessoas estavam morrendo por não conseguirem respirar. Estavam ficando sufocadas e hospitalizadas. Isso nos fez pensar bastante. Mas, irmão, esse fôlego está sobre nós, está em nós. Então nós somos do pó da terra e ao pó voltaremos. Você crê nisso? Mas existe um fôlego do céu, um fôlego de Deus que está habitando em mim. Consegue entender isso? Depois o homem peca e aí começa ali aquele distanciamento. E aí algumas coisas começaram a acontecer ruins ali. O irmão mata o outro irmão, a gente sabe da história. Mas Deus continua tentando ali, né, a aproximação com o homem. Por exemplo, quando ele fala com Moisés, ele aparece como? Em uma sarça. Deus estava ali falando com Moisés. Ok? Depois, quando os hebreus estão ali já saindo, ele começa a conduzi-los com uma nuvem
durante o dia e uma coluna durante a noite de fogo. É Deus no meio do povo, amém? Depois é feita ali a arca da aliança, aonde representava a presença de Deus, aonde eles estavam, aquilo era poder de Deus, onde eles estavam, levavam aquilo lá para a guerra, eles tinham poder. Muita coisa se desenvolve em volta dessa arca, amém, queridos? Depois, nós temos a figura do tabernáculo. Deus habitava ali naquela casa que os homens fizeram, mas Ele estava ali no Santo dos Santos, porque Deus está ali habitando com os homens. Ele sempre quis esse relacionamento. Você consegue entender? Irmão, você sente hoje, seja sincero para você mesmo, não precisa responder para mim, mas você sente hoje Deus te chamando para um relacionamento? Você que é cristão, já teve um ministério, você já serviu na casa de Deus, você já orou bastante, você já teve o seu tempo a sós com o Senhor, e por algum motivo ou outro você foi deixando aquilo enfraquecer na sua vida, mas de repente você está num culto e o Senhor fala com você através dos louvores, através de uma palavra, você sente esse chamado? A gente sente. Ah, poxa, que saudade que eu tenho. É Deus te chamando, irmãos, para um relacionamento mais profundo, para algo maior e melhor. Não é da sua cabeça, não é emocional da sua cabeça. Porque se você se entrega ao Senhor, você faz uma oração sincera. Se nós orarmos aqui hoje, falar, Senhor, entra no meu coração, Ele vai fazer isso, irmão. Amém? Ele só precisa que eu e você venhamos abrir a porta, porque Ele não é invasivo. Invasivo é o diabo, porque só precisa de uma brecha. Entenderam a diferença? Então, se você começa a orar, se você começa a se fortalecer em Deus, ou seja, amanhã cedo você começa a fazer algo diferente, começa a ler a Bíblia, lê um texto só, e você começa a trazer aquilo para o seu coração, você começa a sentir Deus te chamando para algo maior e melhor. Você começa a se desvencilhar das coisas, então isso é viver no reino de Deus. Isso é viver o reino de Deus na prática. É eu e você entendemos que existe um reino, venha a nós o teu reino. E aí, seja feita a sua vontade. Quando eu começo a caminhar com o Senhor, nessa profundidade, a minha vontade já não interessa mais. Porque é isso que Jesus ensina, ore assim, seja feita a vontade do Mestre. Isso, irmão, é ser cristão. Isso é fazer parte de um exército, de uma igreja, de um povo. É entender que existe um rei, meu irmão. E existe uma vontade deste rei. E essa pedra se torna uma grande montanha. Já leram esse texto? Esse texto está apontando para Jesus. Irmãos, quando você começa a entender a Bíblia dessa forma, é fantástico. E aí ele mostra que os reinos que estavam estabelecidos e os que viriam, teria sua força e eles iam perdendo a força. Então, ouro, prata, ferro, depois ferro e barro. Ouro, prata, bronze, ferro, ferro e barro. Então, os reinos que estavam estabelecidos, que eram os reinos, eu anotei aqui, babilônico, persa, grego e o romano. Eles estariam ali em evidência, mas cada um ia ser mais fraco que o outro. Porém, essa pedra que corta sem o auxílio de mãos humanas, está falando de quem? De um reino. Que é o reino de Deus. Está pontuando para nós um reino, e ele mostra que essa pedra se torna uma grande montanha. Esse reino é o reino de Deus, cujo qual eu e você fazemos parte. Daniel interpreta isso, depois lá na frente isso aponta para Jesus. Jesus vem e começa a nos falar sobre esse tão maravilhoso, precioso reino. Tudo é sobre Jesus, meu irmão, você crê nisso? Tudo é sobre Jesus. O pastor Marcos já deu uma aula aqui num domingo de ceia sobre a morte por expiação. Tudo é sobre Jesus. Quando vem o pecado no mundo, já começa ali a morte, por substituição. Perdão, essa é a palavra. Alguém teve que morrer para fazer a roupa de Adão e Eva. Então, já era um animal apontando para a morte de Jesus. Queridos, então, nós temos que entender o que é este reino. Então, Daniel já profetizou sobre isso, os profetas profetizaram sobre isso. Jesus vem e começa a estabelecer isso mais forte ainda. E eu e você fazemos parte desse mesmo reino. Mas não cabe a nós não entendermos isso mais. Porque se eu quero ser uma pessoa que convive nesse reino, que vive para este reino, que vem e ora para que venha este reino, e que seja feita a vontade do Senhor, eu não tenho mais vontade própria. Então, fazer parte deste reino, que existe esse reino, já falamos aqui, já mostramos no texto, eu tenho que quebrar as minhas vontades hoje.
Eu tenho que fazer aquilo que o rei quer que eu faça. Qual é a vontade do rei? Isso que Jesus está pedindo para mim e para você orarmos. Entende? Senhor, venha o teu reino. E qual é a sua vontade? O que o Senhor deseja, rei, que seja feito? Senhor, faça aqui na terra como é feito aí no céu. Glória a Deus. Eu e você, irmãos, vivemos então algo chamado evangelho. Quem que é evangélico? Levanta a mão. Ninguém é evangélico? Quem aqui é evangélico? Levanta a mão. O que é ser evangélico? O que é ser evangélico, irmãos? É pregar o evangelho. Amém? E o que é o evangelho? Irmão, entende a importância de vir no terça? O que é o evangelho? É isso que eu falo, né? A gente né, montou algumas respostas rápidas, né, para mostrar que nós somos crentes. O que é a graça? É o favor imerecido. Só isso. Esse é o resumo dos resumos dos resumos. Mas crente, você é salvo pela graça? Sim. Então me explica a graça em 3 minutos. Crentes, você é evangélico? Sim, eu faço parte dos 50% do Brasil que somos evangélicos. O que é o evangelho? Porque nós temos que saber se eu faço parte deste reino, qual é a vontade do rei, o que é ser evangélico, porque eu sou salvo pela graça, o que é a graça, como faz para conquistar, tem que pagar, não tem que pagar. É isso, irmão. Entende? A gente tem que estar com isso na ponta da língua, porque nós vamos viver isso na plenitude em nome de Jesus. Nós somos guerreiros, fazemos parte de um reino em nome de Jesus. Então, queridos, o evangelho significa boas novas. Eu e você, como evangélicos, precisamos ser portadores de uma boa notícia. Repita comigo, boa notícia. E qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? Ah, pastor, é a cruz. Não. A cruz é uma boa notícia que nos conduz à verdadeira boa notícia. A boa notícia é assim, ó, quando João Batista ele é preso, a palavra diz que Jesus continua pregando o evangelho. Eita, Jesus pregando o evangelho? Sim. Porque, queridos, de fato, irmãos, o evangelho, a boa notícia é essa aqui, ó. O rei está voltando. Essa é a maravilhosa e boa notícia. O reino de Deus está próximo. Essa é a boa notícia que eu e você temos que ser portadores, amém? Essa é a verdadeira e real boa notícia. Quando estavam em guerra, o rei, né, estava a dias de distância com o seu pelotão, estava guerreando. E aí, quando eles venciam aquela batalha, até eles chegarem lá no arraial deles, demorava 10, 15, 20 dias, talvez meses, dependendo do lugar que eles estavam. E aí ele mandava um rapaz na frente, correndo. Ó, vai você na frente correndo que você vai anunciar as boas novas. Qual é as boas novas? Ei, nós vencemos a batalha, o rei está voltando. Por isso nós entendemos aquele texto, né? Quão preciosos são, quão belos são os pés de quem anunciam as boas novas. Vem disso. Existe então, queridos, uma incumbência para mim e para você. Nós temos que anunciar o quê? Ei, irmão, o rei está voltando. Ei, irmão, o reino está próximo, o reino está aqui, o reino está ali. Nós precisamos entender esse reino e fazer parte dele enquanto há tempo. Entende, irmão? Essa é a boa notícia. Eu e você temos que ser pregadores do evangelho. Porque ser evangélico não é você vir um domingo e levantar suas mãos, mas é você falar desse evangelho para os outros. Amém, evangélico? Glória a Deus. Eu sou evangélico, mas qual é a conduta que o evangélico está tendo com esse mundo? Ei, anunciar as boas novas aos perdidos. Ir por todo mundo e pregar o evangelho até os confins da terra. Quem está disposto, diga amém. Nós tivemos ontem no Brasil um dos maiores eventos missionários do mundo. Existem opiniões controversas, mas irmãos, foi muito poderoso.
Existe a pessoa que vai amar, existe as pessoas que vão denegrir a imagem, mas queridos, eu acredito que dali possam sair grandes missionários, grandes pregadores. Eu creio nisso, eu creio no mover de Deus. Então, irmão, aí nós não podemos estar lá, mas nós estamos aqui hoje. O mesmo Deus que se moveu ali ontem, o mesmo Espírito Santo está nos comissionando também hoje. Você crê nisso? Para que nós sejamos de fato evangélicos e levemos aos outros as boas novas. Isso é fazer parte de um reino. Isso é fazer parte de um povo. Isso é fazer parte do cristianismo. Quantos estão orando hoje, irmão? Venha a nós o seu reino. Quantos estão dizendo ao Senhor, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida? Irmãos, quantas pessoas estão pagando caro por decisões tomadas sem estar consultando a Deus? Na emoção do momento, na emoção da carne, na vontade da carne. Nós dizemos, Senhor, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, mas a vontade nós estamos fazendo somente a vontade da carne. Porque a vontade de Deus é que a gente leia a Bíblia. A vontade de Deus é que a gente leia a palavra. A vontade de Deus, Senhor Jesus nos ensina sobre o jejum. Nós precisamos jejuar. Quando Jesus ensina sobre o jejum, Ele diz assim, ó, quando vocês jejuarem. Ele não está dizendo assim, se vocês jejuarem, se tiverem vontade de jejuar, não. Quando jejuarem, já é implícito ali o mandamento. Isso é fazer parte de um reino. Isso é fazer parte de um povo. Isso é fazer parte de uma igreja. Então você entende que às vezes a gente tem um dado alarmante, né? Os evangélicos serão 60% da nação até 2030. Mas irmão, de fato somos evangélicos, de fato estamos anunciando as boas novas, o rei está voltando, ei, o rei está chegando. Arrependam-se porque o rei está chegando, façam parte da festa, do banquete, porque o rei está chegando. É disso que se trata ser cristão, é disso que se trata ser do reino de Deus. Amém, queridos? Isso eu pergunto para você, porque algumas passagens da Bíblia, o reino está sendo colocado como futuro. Quando chegar o reino de Deus vai ser assim. Outras passagens estão dizendo assim, o reino de Deus está entre vocês, está em você. Outras passagens dizem assim, o reino de Deus é semelhante a tal coisa. Então, vai vir, já veio, vai ser ainda o reino, vai acontecer. Então existe uma confusão nossa em relação a isso. Eu estou aqui para tentar te ajudar com isso. Quando a gente lê o texto de Mateus, talvez essa seja a sua dúvida. Mateus, ele evita usar o reino de Deus. Ele não usa porque ele está falando para os judeus, e existia lá em Êxodo capítulo 20, que você não podia usar o nome de Deus em vão. Então ele não usa o reino de Deus, ele usa o reino dos céus. Se você ler Mateus, você não vai ver o reino de Deus, você vai ver o reino dos céus. Porque ele evita usar o nome de Deus, entendido? Então às vezes a gente entende assim, o reino de Deus vai ser o seguinte: Jesus vai voltar, vai aniquilar todo mundo, e aí eu vou reinar com Deus. Eu vou para o céu, lá existe um reino. Aí eu vou pegar a minha coroa, vou pegar a minha espada, vou pegar a minha lança, vou pegar o meu escudo e vou guerrear, vou fazer parte de um reino. Talvez esse seja o seu entendimento, mas não é assim. Então ele está falando aqui em Mateus sobre o reino dos céus. Ok? Mas é reino de Deus. O reino de Deus, queridos, ele está ativo no meio de nós. Então não confunda o reino de Deus com o reino do céu, que a gente só vai tomar posse quando a gente morrer. Então deixa eu perguntar para você essa noite, né? Me ajude aí a pregar para você mesmo. O reino de Deus já veio? O reino de Deus está? Ou o reino de Deus virá? Vamos fazer uma enquete? Quem acha que o reino de Deus está valendo hoje? Levante a mão. Sem medo de errar, irmãos, ninguém vai te julgar aqui. Quem acha que o reino de Deus virá? Eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa, eu vou fazer parte do reino de Deus. Quem acha que o reino de Deus veio e já passou? Quem não acha nada? Quem está com vergonha de errar? Levanta a mão. Eu. Imagina eu. Irmão, é muito legal. Quando a gente fala de reino, irmãos, nós estamos falando de um governo.
Quando Jesus pede para eu e para você orarmos sobre o reino de Deus, venha a nós o teu reino. Entenda reino como governo. Venha a nós o seu governo. Venha a nós o seu governo. E nesse governo existe uma vontade. Então seja feita a sua vontade. Porque já existe algo sendo governado no céu. Então seja feito na terra como é feito no céu. Então em que tempo que esse reino está? No presente ou no futuro? Todas as alternativas. Uau! Sim. Porque tem hora que você vê na Bíblia a palavra assim, ó, é chegado o reino de Deus. Então, já chegou o reino. Outras vezes você vai ver assim, ó, o reino está entre vocês. Não de forma aparente, mas aí dentro. Uau! Então já está, o reino já está aqui, Jesus afirmou isso. Outras vezes você vai ver assim, ó, o reino de Deus é semelhante a um tesouro, semelhante a uma pérola preciosa. Então você fala, uau, mas o reino ainda não veio. Depois você vê o texto assim, ó, quando vier o reino de Deus, nós nos portaremos assim. Então, se você ler a palavra, se você ler os evangelhos, você vai ver várias expressões pontuando sobre o reino de Deus. Algumas você vai entender que ele já veio e outras que ele virá. Poxa, pastor, como que pode isso? Então entenda, irmãos, quando nos evangelhos Deus pega o seu Filho unigênito que ele envia ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele coloca o seu filho na barriga de uma mulher chamada Isabel, Maria, sem o auxílio de mãos humanas. Lembra da pedra? Uau, mas como assim? Ela engravidou e deixa a controvérsia de lado. Ali está Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Quem é esse? Esse é o Rei. Estou acompanhando meu raciocínio? Então algo que vai acontecer, vai vir um rei e vai dominar sobre todo o mundo, e a Nova Jerusalém vai acontecer, mas isso vai acontecer na sua plenitude. No futuro nós teremos isso e o governo completo de Deus, mas enquanto isso, ele pega o seu filho unigênito, coloca na barriga de uma virgem e nos coloca em tempo presente o nosso Deus. Então o reino de Deus, querido, ele já está entre nós. Pode dizer amém? Jesus vem então, dessa forma que não é convencional. Ele começa a mostrar sobre este reino que já veio, mas virá também na sua plenitude. Quando o Senhor vier, vai julgar as pessoas que não fazem conforme a sua palavra nos diz. O Deus de amor se tornará também o juiz, e o seu filho virá e vai buscar a sua noiva. E aí sim, vai vir um governo estabelecido, todos nós iremos reinar com ele para todos sempre, aleluia! Mas enquanto isso, o Senhor Jesus já veio à terra, já foi colocado aqui, viveu aqui 33 anos, nos mostrando que esse reino já está acontecendo. Ele nos mostra a forma de viver este reino. Ele nos mostra várias e várias vezes a importância de nós possuirmos este reino. Mas, queridos, nós insistimos em viver o evangelho da revista, isto é. Eu faço parte dessa massa, mas, irmãos, de fato eu estou pedindo ao Senhor hoje, amanhã, depois de amanhã, 2027, 2070, se a gente chegar lá. Senhor, qual é a sua vontade? Seja feita, Senhor, então a sua vontade. Irmãos, sejamos sinceros, quantos de nós estamos orando para que a vontade do Senhor seja estabelecida no nosso meio? Então o que se vê, irmãos, se a gente não viver dessa forma, esse evangelho raiz mesmo, o que se vê é o evangelho da revista, o enfraquecido. Irmãos, eu não sei você, mas eu não quero fazer parte dos 50% só para falar que eu faço parte. Eu quero fazer as coisas acontecerem no reino de Deus. E eu preciso pedir para Ele qual é a vontade dEle para mim nesse tempo. Então só vai orar isso aqui na íntegra, porque isso aqui se tornou um jargão, como eu falei no velório, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ou então na oração da empresa.
É ou não é verdade? Vai começar toda segunda-feira, tem que ter uma oração. É bom, é bênção. Aí, o que vai orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, queridos, já se tornou aqui talvez mecânico, automático, mas como eu falei, é muito poderoso. Mas essa frase, então, chama a nossa atenção. Pedir ao Senhor qual é a sua vontade nesses dias. Senhor, qual é a tua vontade sobre a minha vida, Senhor? O que eu preciso fazer? Senhor, o que eu preciso abandonar para agradar o teu coração? Eu preguei no culto de homens na sexta-feira e eu falei um negócio muito importante. Qual é a nossa causa? Eu falei de Paulo, né? Paulo, ele era um príncipe, irmãos. Ele tinha todo o status que um homem desejava. Foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores estudiosos da palavra. Tinha o seu status, ele era romano, ele tinha o seu auge ali. Mas de repente, ele enxerga tudo isso como esterco, como lixo, para conhecer a Cristo. Meu Deus! Meu Deus, irmão. Inclusive, como foi bom aquele culto de homens, né, irmão? Quem não foi, perdeu. Só lamento. Homem de verdade. Nós estamos tentando construir ali naquele lugar. Estamos conseguindo, amém, irmão? Glória a Deus. Mas o que faz esse homem que tinha todo esse status montado, né, toda a sua vida, o seu nome, talvez em outdoor, né, da época, deixar tudo isso? Ele não despreza o seu passado, mas ele enxerga que existe algo bem melhor e maior do que a causa que ele tinha. E essa causa, irmão, é a mesma causa que eu estou aqui desde as 8 falando, é o Evangelho. É dizer ao mundo que existem as boas novas, é dizer ao mundo que o Senhor está voltando. Eu não sei qual que é o teu chamado, qual que é a tua função aqui na terra, irmão. Vamos supor que você seja um manicure, faça com excelência e vai ali orando a Deus. Como que eu vou abrir a brecha aqui para falar de Deus para essa pessoa? Se você faz bolo, irmão, vai bater na massa lá, oh glória, a hora que eu for entregar esse bolo, a mulher vai cair em Jesus. Se você é vendedor, irmãos, começa a orar, Senhor, me dá a oportunidade de eu anunciar o Evangelho nesse lugar. Que tal, irmão, a gente viver dessa forma? Que tal a gente ser de fato, pedir para o Senhor que venha o reino dele, a gente começar a viver o reino dele nessa terra? É isso que está proposto a nós. Venha o reino e vamos viver aqui na terra como existe vida aí no céu. Vamos fazer aqui na terra já o reino de Deus em movimento. Você está disposto, irmão? Viver o reino de Deus na terra? Diga aleluia. Isso vai te custar algumas coisas. Então, para basear o que eu estou dizendo na palavra, não precisa abrir. Efésios 1:9 diz assim, ó: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Está falando que em Jesus, céu e terra se convergiram. O céu já está em movimento entre nós, irmãos. Você crê nisso? Sim ou não? Então por que Jesus, que é o rei da era por vir, vem e habita na terra, faz o que fez, depois morre, vai aos céus e envia o Espírito Santo para anunciar que esse reino já está em movimento? Então quando você ora assim, ó, seja feito aqui na terra como é feito aí no céu, eu e você começamos a viver vidas proféticas. Repita comigo, vida profética. Você começa a orar por pessoas que estão mancando, que estão talvez com um problema, estão na cadeira de rodas. Você começa a dizer assim, no céu não haverá dor. Você começa a orar e dizer que existe um Jesus que veio na terra, existe um poder no nome de Jesus, e nesse poder a pessoa vai se levantar. Isso é reino de Deus em movimento. Você começa a orar por uma pessoa que está doente, está enferma, que aquela doença começa a ser curada. Meu irmão, como isso é bênção. Reino de Deus. Jesus fez isso o tempo todo. Jesus, ele converteu pessoas o tempo todo, ele curou pessoas o tempo todo, das maneiras mais inauditas possíveis. Ele gospe no chão, faz uma lama e cura um cego. Uau! Aí que está o legal do negócio, irmão, é isso aí. Ele quebra todos os paradigmas, porque isso é o reino de Deus. E sabe o que esse cego fez para ser curado? Teve que viajar quilômetros de distância? Não. Ele teve que ir atrás de um profeta famoso? Não. Ele só clamou, filho de Davi, tem
misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi esse o clamor do cego e foi curado. Meu irmão, eu e você estamos aqui nessa terra para anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho do Senhor. Jesus disse assim, ei, vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Meu Deus! No final do livro de João diz assim, se fosse colocar em papel tudo que Jesus fez sobre a terra, não caberia em nenhum papel desse mundo. Nenhum papel seria suficiente. Meu irmão, é desse Jesus que nós estamos falando. É desse poder que nós estamos falando, é viver esse evangelho que nós estamos falando. Agora, como que eu faço isso, pastor? Repita comigo, poder do Espírito Santo. O texto de Atos 1:8 vai dizer assim, versículo 6, na verdade. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos preocupados com a restauração do templo, ele fala assim, esquece essas coisas, vocês vão receber poder para algo específico, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão anunciar que existe algo bom, existe um reino a ser possuído em todo lugar, até os confins da terra. Chegou em Dourados, irmão, glória a Deus. Eu não sei se aqui é o confim da terra ou não, depende do ponto de vista. Mas chegou até nós, chegou até a minha bisavó, que chegou na minha avó, e chegou em mim, vai chegar nos meus filhos. Glória a Deus, é disso que está sendo falado, irmãos, poder. Em Atos capítulo 2 se cumpre essa promessa, eles estão reunidos e vem o Espírito Santo e empodera aqueles homens, eles começam a fazer um monte de coisa ao redor deles, nada mais importava, somente fazer o que Deus mandou fazer. Eu oro por você, irmão, nessa noite, para que você chegue a este nível, que nada mais importe, somente aquilo que Deus mandou você fazer. Mas para isso você vai ter que fazer essa oração perigosa. Senhor, eu quero viver o seu reino, e seja feita a sua vontade. Governe a minha vida, Senhor, como o Senhor governa os céus. Está disposto, irmão, a fazer isso? Outro texto para encerrar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Repita comigo. Deus me deu um espírito de poder. Por que isso está escrito na palavra de Deus? Por que essa verdade está colocada para nós nesse tempo? Porque, irmão, para viver tudo isso que eu estou falando até agora, é necessário que eu e você creiamos no Espírito Santo. É necessário que eu e você busquemos ser cheios do Espírito Santo. É necessário que eu e você viemos a pedir para o Espírito Santo governar as nossas vidas todos os dias. Porque se não for esse caminho, irmãos, o caminho é de erro e destruição. E a minha oração e meu pedido para você essa noite, eu quero encerrar, a gente tem algo para fazer aqui ainda hoje. Mas que eu e você possamos clamar para que haja céu se movimentando na terra. Nós possamos clamar ao Senhor que venha o reino dEle. E que nós façamos a vontade do Senhor todos os dias. Eu e você, irmão, fomos chamados para viver vidas proféticas. É profetizar sobre o doente, profetizar sobre a pessoa enferma. É você restaurar pessoas nesse tempo. É você tirar pessoas da masmorra do inferno. Isso é ser evangélico. É pregar para todo mundo sobre Jesus. Isso é ser evangélico. Porque se não for isso, irmão, se eu não estou me movendo dessa forma, eu faço parte da revista Veja. Não tem nada contra. Na verdade, a gente faz parte daquele percentual. Mas, cara, se for pegar mesmo quem de fato se entrega pelo evangelho. Irmão, eu tenho visto essas coisas acontecer aqui na igreja. Tenho visto servos, irmãos, que estão, de fato, compromissados com o reino de Deus aqui nessa igreja. Fiquei sabendo de uma pessoa que trabalha à noite. E faz parte do louvor, irmãos. Quando é o dia dele na escala, ele está trabalhando. Ele sai do serviço na hora da janta e vem aqui fazer o ensaio e vai embora. Sei de pessoas, irmãos, que atravessam a cidade, não se importam com gasolina para poder levar pessoas que não conhecem Jesus para uma cela. Tá louco.
Conheço pessoas, irmãos, que pegam o que tem, dividem. Isso é a igreja primitiva. Aquela pessoa que não tem. Até que ela tem, depois não vai cobrar. Isso é ser evangélico. Conheço pessoas, irmãos, que no dia de frio saem da sua casa para servir comida no hospital e orar por um doente. Isso é ser evangélico. Isso é reino de Deus. Então, meu irmão, fazer parte do reino de Deus e da sua vontade é se movimentar em prol do reino. Pastor, eu vou na igreja, devolvo meu dízimo e canto. Amém, irmão? Mas talvez ainda assim a gente possa estar condenado ao inferno. Não estou te julgando. Eu estou pedindo para você, para que a gente faça uma varredura no nosso sistema hoje. Para que você façamos uma, como é que chama? Formatação. Porque isso é ser evangélico, irmãos. Eu pergunto para você o que eu perguntei para os homens na sexta-feira. Qual é a sua causa? O que fez Paulo deixar todo o seu passado, que não era ruim. Estava tudo ganho, tudo safo, tudo certo. Para considerar tudo como perda. Tem um texto que ele fala sobre os naufrágios que ele teve. A surra que ele levou em praça pública. Quantas chicotadas ele levou. Meu Deus, meu irmão. Perigo no rio. Perigo não sei na onde. Perigo dos falsos irmãos. Ele não para. Ele olha para o seu passado e fala, glória a Deus por isso, mas agora eu estou nisso aqui, ó. E a morte desse cara não foi tão bonita. Os últimos dias dele, ele estava numa masmorra, sozinho, dizendo que foi abandonado por alguns homens, falando, né, do Onesíforo. Cara, vem aqui. Quando você vem aqui, Onesíforo, eu fico feliz, cara. Você me traz paz, mas olha, me abandonaram. E ele está a ponto de morrer. E a preocupação dele é uma só, meu irmão. É fazer aquela carta chegar na mão de Timóteo. Para que o bastão seja passado. Para que o evangelho continue correndo. Ele vai morrer daqui a pouco, mas ele não pode deixar aquilo ali acontecer de qualquer forma. Eu preciso falar disso aqui para alguém. E esse alguém é o Timóteo. Fala, cara, olha só, isso aqui é tão precioso, meu irmão. Leia a carta de 2 Timóteo para você ver. Você vai chorar. A preocupação de Paulo com a integridade do evangelho. Um homem que tinha de tudo, deixa de ter as coisas que ele tinha para poder viver o que é Cristo. Apanha, sofre, é xingado, maltratado, judiado, não morre de uma forma legal, mas ainda assim ele não abandona, porque isso é ser evangélico. Nos seus piores dias, o apóstolo Paulo fez o quê? O rei está voltando. Nos melhores dias também. Ser evangélico, irmãos, é poder dizer ao mundo, né? Viver para mim é Cristo, e se eu morrer é lucro. Isso, irmãos, é ser evangélico. Isso é fazer parte de uma causa. Eu digo para você, você está numa igreja, isso aqui é um exército, irmão. Isso aqui não deveria ser o encontro a reunião das ovelhas, não. Devia ser o encontro de pastores. Anunciando a todo mundo o evangelho. Existe um Deus, existe um rei que vai voltar para buscar sua noiva. Se arrependa. Fique de pé no seu lugar, irmão. Quero terminar dessa forma. Se você e eu entendemos o que é servir o reino de Deus, queridos, nós vamos viver nessa terra a vida profética. A gente vai poder ver um doente para orar por ele. Quem está disposto a viver isso? Você vai se incomodar porque o teu vizinho está falando palavrão. Não pelo palavrão em si, mas porque você tem que falar de Jesus para ele, cara. Eu preciso falar de Jesus para esse cara. Quando o Senhor chama Moisés, eu falei isso aqui há uns domingos atrás. Moisés dá um monte de desculpa. Eu sou gago. E daí, cara? Quem fez a boca não fui eu? Quem fez a língua não fui eu? Aí Deus quebra o argumento de Moisés e ele fala assim, Senhor, manda qualquer um menos a mim. Aí a palavra diz que a ira do Senhor se acende contra Moisés. Sabe por quê? Porque o Senhor continua chamando, a gente continua dando desculpa. Hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje não dá, hoje eu não vou.
Eu digo para você, irmão, hoje o Senhor está te chamando para esse compromisso mais profundo. Hoje o Senhor está te chamando a ser o evangélico de verdade. Não o que diz as revistas, mas aquele que está disposto a viver o reino de Deus sobre essa terra. E vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te louvo, Pai, por esse dia. Senhor, eu te louvo por essa palavra. Está entregue, Senhor, como o Senhor nos pediu. Eu quero dizer, Senhor, assim como eu comecei, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, tu és adorado, Senhor. Venha a nós o seu reino. Senhor, e seja feita a sua vontade na minha vida, Senhor. Deus, que eu viva aqui na terra, Senhor, as coisas que são vividas no céu. Deus, que eu possa contemplar em terra e em vida as coisas que nós veremos acontecer. Deus, que a atmosfera do céu invada a nossa atmosfera terrestre, Senhor. Nós possamos aqui viver, Deus, nesse plano terreno, os seus projetos de vida para nós. Senhor, fazer a nossa vontade cansa. Mesmo que nosso intelecto brigue e lute contra, Senhor, nós não queremos caminhar na nossa vontade. Deus, quantas pessoas estão caindo em caminho errado porque estão fazendo a vontade da sua carne. Decisões erradas, Senhor. Deus, investimentos errados, relacionamentos conturbados. Deus, famílias destruídas, porque nós decidimos viver a nossa vontade. Deus, qual a serventia de eu fazer parte de um reino que tem um rei, e eu viver a minha vontade? Deus, derrame sobre nós essa igreja essa noite temor. Deus, temor pela sua palavra. Pai, temor pela sua obra, Senhor. Nos livre de fazermos sua obra relaxadamente, porque essa é a minha vontade. Deus, me livre de ser um cristão conforme eu desejo, porque essa é a minha vontade. Deus, me livre de ser uma pessoa que só vou nos movimentos de igreja que me dão na telha, que me dão vontade, porque essa é a minha vontade. Deus, me perdoa porque o que eu faço, em vez de abençoar pessoas, eu falo mal, porque essa é a minha vontade. Senhor, me perdoa porque ao invés de contribuir na sua obra, eu invisto lá fora, porque essa é a minha vontade. Deus, me livre, Senhor, de ser uma pessoa que vou orar como um derrotado, porque essa é a minha vontade. Me faça entender, Espírito Santo, que nós temos esse poder. Nos faça entender esse texto de 2 Timóteo, Pai, que nós fomos chamados para um poder de amor, de equilíbrio, para um espírito de poder também. Senhor, nos faça entender nesse tempo essas realidades do seu reino, que eu possa viver, Senhor, totalmente entregue a isso. Que nós possamos viver, Senhor, totalmente entregues ao seu reino. Que eu seja esse anunciante, Pai, do Evangelho. Deus nos é ensinado em 1 Coríntios, no momento da ceia, que nós temos uma mensagem até que o Senhor venha. Nós anunciaremos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Deus, que nós possamos ganhar as pessoas para o Senhor nesse tempo. Deus, ganhar pessoas para Jesus não é coisa do passado. Deus, falar de Jesus para as pessoas não é coisa do passado. Deus, não é careta dizermos que somos cristãos. Não é careta pregar, Senhor, em um movimento aonde me chamam. Que se levante sobre nós, Senhor, se levante aqui neste lugar e nessa igreja, Pai. Esse homem e essa mulher disposto a alavancar, Senhor, estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Esse é meu pedido para cada um de nós aqui, começar pela minha vida, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.